Se tem uma coisa que Rubens Gomes, o Rubão, é muito bom, é em cair. Caiu com o Corinthians lá em 2007, caiu com o Guaratinguetá e agora caiu da direção de futebol, e é sobre isso que a gente vai trocar ideia agora. Mais especificamente, eu quero resumir em 10 minutos 3 temas que estão pipocando por todos os lados aí. Possibilidade de impeachment no Augusto Melo, meu Deus, é o Augusto Rousseff que está ali, é o Augusto Collor, vai ser empichado, nós nunca mais veremos a cara do Augustinho, ou não? Será que isso aí não tem nada a ver? A gente vai trocar ideia a partir de agora. Também vamos falar aí sobre uma potencial agora, como o Rubão se afasta de Augusto Melo, uma potencial aliança do mal, onde o Darth Vader do Parque São Jorge, que é o André Sanches, chega pro Rubão, o poderoso chefão gordão, e eles se unem como se fosse uma grande fusão do Dragon Ball Z. E por fim, como que isso aí, a primeira dama fica atrás da câmera trincando aí, porque eu não tenho roteiro, eu vou só falando e às vezes sai um monte de coisas que não tem nada a ver. E por último, né, como que isso aí altera o mandato do Augusto Melo, né, a governabilidade, que é uma palavra mais legal aí, pro decorrer do seu mandato a partir de agora, tirando aí o Rubão, que era o seu carro-chefe, vamos colocar dessa forma. Deixa o seu like, você já sabe que o vídeo vai ser brabo. Você tá olhando agora e falando, caramba, o Adal é bom mesmo, ele fala bem, ele desenrola bem, então deixa o like. Ah, não gostei no final, aí você tira o like, deixa o dislike, que vai dar bom também. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos começar porque eu quero resumir isso aqui, que toda vez que eu falo que vou resumir não dá certo, né? Primeiro vamos falar aí, né, o Rubão caiu, isso aí todo já sabe, todo mundo já comentou por todos os lugares, e começou a ventilar por aí a possibilidade de um impeachment. E aí eu proponho pra vocês o seguinte raciocínio: na América do Sul, o quão comum é o impeachment de um presidente de futebol no mundo do futebol profissional? E aí a tua resposta, se você tiver o mínimo de embasamento, é que é completamente improvável de acontecer. Alberto do Alibe, esse grande aliado do Rubão histórico aí, que pra mim foi o pior presidente da história do Corinthians, teve todos os indícios e todos os motivos ali no conselho do Corinthians para ser empichado. No final das contas, de uma era desde 1993 até meados de 2007 ali, ele teve que pedir o afastamento porque realmente não rolou. Então, se não rolou impeachment com Alberto do Alibe, não rolou impeachment com André Sanches, não vai rolar com o Augusto Melo nesse momento, ainda mais pelo embasamento, né, pela força que ele tem dentro do conselho do Corinthians. Proponho outra reflexão: por que você acha que a corda arrebentou pro lado do Rubens Gomes e não pro lado do Augusto Melo, com o Rubens Gomes sendo um cara influente historicamente ali dentro? Justamente porque o Augusto Melo, ele conseguiu se articular politicamente ali no Corinthians desde quando ganhou a eleição. A tal da frente ampla de oposição, ele conseguiu em cada diretoria colocar as pessoas certas, como por exemplo, na diretoria jurídica colocou o Dr. Yunque Lee, que é da chapa número 55, que foi da base aliada. Na diretoria financeira colocou o Rosala Santoro, que é da chapa 82, que também era da base aliada. E por aí vai, né, Claudinei Alves na base, colocou todos os seus diretores ali. E o Rubens Gomes, né, o Rubão, representando ali o conselho vitalício do Corinthians. Portanto, quando teve aquelas eleições para as cadeiras diretivas no começo de fevereiro, o Augusto Melo conseguiu eleger todo mundo, a cabeça do conselho com o Romeu Tuma Júnior, os secretários, conseguiu, o Core estava ali na chapa da base aliada do próprio Augusto Melo também, que o Core é o conselho de orientação, caso você esteja perdido aí, onde você tem 10 conselheiros que são ali uma espécie de oráculo pro presidente, o conselho fiscal, o conselho de ética, todo mundo ali é da base aliada do Augusto. Então é por isso que a corda acabou arrebentando pro lado do Rubão nessa história aí, nessa queda de braço. O Rubão, que historicamente não costuma ser um cara que não causa conflitos, causou conflito mais uma vez, e dessa vez o bagulho ficou louco pro lado dele, beleza? Então essa história de impeachment é a primeira coisa que eu já queria falar pra vocês, que a maioria dos lugares que estão tentando adotar esse discurso meio catastrofista aí não faz a menor ideia de como funciona o bastidor político do Corinthians, o conselho do Corinthians, estatuto do Corinthians, as normas de maneira geral, como que a banda toca ali dentro, então só ou falando por falar. Então o meu papel aqui é de realmente chegar pra vocês e dar o papo assim como ele é. Então eu não me preocuparia neste momento com impeachment. Se começar ali na frente a ter uma revolta do Conselho Deliberativo aí com o Augusto Melo, aí sim a gente pode se preocupar. Dalba, mas não é indício ali de um potencial impeachment?
A turma do Andrés ali tá tentando caçar pelo em ovo ou tentando buscar investigações que antes eles não buscavam. Então, pra mim, é um processo normal de oposição. Oposição tem que realmente cobrar o presidente. Se eles estão cobrando pelo bem do Corinthians, é óbvio que não, né? Estão cobrando pelo bem do próprio rabo. Mas isso aí é um processo natural que acontece ali dentro. Outra coisa que foi muito falado aí nos últimos dias é que o Augusto não pretende, num primeiro momento, colocar ninguém na cadeira da diretoria de futebol. Ele vai meio que agregar as funções ali. Fabinho Soldado vai continuar ali como gerente de futebol, o Fernando Alba ali como diretor adjunto, não vai ter ninguém na cadeira estatutária de diretor de futebol. Pelo que eu pude conversar com algumas pessoas, me falaram que isso pode, não tô falando que vá ser, mas pode ser temporário, porque é uma cadeira estratégica e não utilizá-la quando você tá perdendo capital político é um grande tiro no pé. Afastar o Rubão já é uma atitude ali que é bem corajosa nesse ponto aí, porque realmente você cria um atrito ali dentro que pode não te favorecer no futuro. Talvez resguardar a cadeira nesse momento seja uma espécie de carta na manga para, se por acaso o conselho abrir as asinhas e começar a bancar as raposas ali dentro, o Augusto vem e fala assim, peraí, então vou utilizar essa cadeira com um capital político e acabe retomando as rédeas da situação. Impeachment não vai acontecer, beleza? Pelo menos não nesse momento. Segunda coisa, aliança com a renovação e transparência. Nossa, muita gente agora acha que vai ficar o André Sanches e o Rubão numa cúpula, sabe, embaixo da terra, numa caverna, articulando ali a grande reviravolta porque o Augusto Melo traiu o Rubão. A traição do Augusto Melo no Rubão é muito mal vista mesmo no cenário político. Quando a gente fala em política, tem algumas coisas que a ingratidão ali com quem te coloca no poder, ou que pelo menos quem te ajuda a colocar no poder, é muito mal vista. Isso o Augusto Melo fez, porque se hoje o Augusto Melo tá na presidência, muito ele deve ao Rubens Gomes ali, que usou de toda a sua influência para unir também, para ajudar a unir ali as chapas aliadas da Frente Ampla de Oposição, e com isso ter um apoio mais massivo dentro do Parque São Jorge, que é onde realmente importa. Ninguém lá dentro tá olhando aqui pra fora e pensando na gente não, tá? Estão olhando ali, querendo, até com desdém, pra falar a verdade. Mas aí o Rubão conseguiu articular tudo isso, e há mais de 8, 9 anos os caras são amigos, braços direitos ali, né? Por isso que o Augusto Melo meio que dava indícios que colocaria o Rubão, e por isso também que na entrevista que eu fiz com o Augusto aqui no canal, eu perguntei lá no início da campanha dele se ele colocaria o Rubens Gomes, um dos responsáveis ali pelo rebaixamento do Corinthians e tal, que já tinha rebaixado o Guaratinguetá, na cadeira da diretoria, da direção de futebol, e ele falou que não, e não só falou isso, como rechaçou e falou que isso era intriga da oposição que tava tentando manchar a sua gestão. Depois colocou o cara lá, né, uma das primeiras mentiras que o Augusto Melo contou pra gente aqui do canal Papo Fiel. E aí, por que não faz sentido essa proximidade do Rubão com o André Sanches ou com a turma do Andrés? Porque historicamente, quem acompanha o dia a dia do Corinthians já há anos, há décadas ali, sabe que o Rubão é meio que um adversário histórico do André Sanches. Porque a gente precisa voltar lá na era do Alib. O Rubão tinha muita proximidade com o Alberto do Alib, foi vice-presidente de futebol do Alib em 2007, como a gente já falou, já tinha trabalhado junto ali como uma espécie de braço direito do Alib, e na mesma época ali que o André Sanches também fazia participações na gestão. Quando começou a estourar toda aquela pipocagem de treta com o Alberto do Alib, o Rubão ficou ali meio que na asa do Alib ainda, né, cara, com declarações, defendendo e endossando, e o André Sanches virou uma espécie de oposição, uma oposição que nunca é oposição de verdade aí no Corinthians. O André Sanches veio e se candidata para cobrir aquele mandato tampão do Alib de 2007 até 2008, ao lado ali concorreu com o Osmar Stabile na época, que hoje é vice-presidente do Augusto Melo, e com o Paulo Garcia, que é outra figura histórica ali, que tá no Conselho Vitalício também do Corinthians. E o Rubão, naquela época, já era uma figura que você olhava e via o do Alib. Então, o atrito dos dois já vinham dessa época aí, principalmente quando o Andrés começou a se colocar como oposição. Então, o atrito deles é muito grande. É óbvio que nesse momento é completamente improvável de acontecer uma aliança da maneira como as pessoas estão falando. Porém, entretanto, todavia, lá em meados de 2006, 2008, a gente também não falava que Geraldo Alckmin poderia ser vice do Lula, né? E acabou acontecendo. Não vou nem entrar no mérito político, se é bom, se é ruim, não quero nem saber, tá? Mas tô só falando que a política às vezes é muito dinâmica, mas pela lógica, qualquer pessoa que tente caminhar dentro de uma lógica histórica no Corinthians entende que o Rubão não será aliado do André Sanches. Isso significa que ele vai continuar amiguinho, passando a mão na cabeça do Augusto Melo? Muito pelo contrário, se tem uma coisa que o Rubão não é burro politicamente falando, ele é um cara muito bem
bem articulado ali, é um cara muito influente, principalmente no conselho vitalício, então ele deve sim complicar a vida do Augusto Melo, né? Ele já vem dando indícios aí com declarações na internet que vai cobrar, já jogou, teve a nota oficial que vocês devem ter lido, fez questão de citar ali o bagulho dos colchão e não sei o que da Vai de Bet. O Augusto Melo deve explicação sim, e qualquer brecha. Agora não só está na cola do Augusto Melo a turma do Andrés, que agora viraram paladinos do moral e dos bons costumes, e também uma espécie de terceira via. O Rubão tá muito mais próximo de endossar uma terceira via ou ser a terceira via numa próxima eleição ali, ou articular para uma terceira via chegar com força, do que se aproximar ali da turma do Andrés. Então tem duas forças, ainda não tão fortes assim, porque o Augusto tem a maioria, que podem influenciar negativamente, ou melhor, em nível de cobranças, por mais que estejam pensando em benefício próprio, no Augusto Melo. E para poder fechar, eu acho que eu consegui fazer isso aqui curto, hein, primeiro dano. Quanto tempo tá dando? Me ajuda? 11 10. Passou dos 10, era para ficar no 10 aí, mas eu falo muito, não tem jeito. E aí, cara, como que isso aí influencia pro Corinthians dentro de campo, como que isso aí influencia pra governabilidade do Augusto Melo? Na governabilidade do Augusto Melo, não influencia muita coisa no momento, porque mais uma vez, a base para ele se manter estruturado ali é a base do Conselho Deliberativo, que ainda assim tem metade dos conselheiros trienais, são 200 trienais, né? Metade deles ainda tá fechado com o Augusto Melo, tem alguns desertores pra lá, outros desertores pra cá, mas a meiuca ali tá com o Augusto. E do Conselho Vitalício ainda tem a base ali do Osmar Stabile, tem alguns conselheiros que são fechados aí historicamente também com Augusto Melo, e não deve ter grandes problemas nesse momento. Mas é aí que entra o dentro de campo. O time do Corinthians dentro de campo, na verdade, assim, ó, o time do Corinthians, historicamente, em campo, no futebol masculino profissional, ele molda o que a opinião popular, inclusive dentro do Parque São Jorge, pensa ou ataca ou deixa de atacar o presidente. Por quê? O time dentro de campo dando resultado, péssimas gestões passam batido ali, né? Tá com o exemplo da última década aí, que a gente ganhou quase tudo, né? Ganhamos tudo, né? Recopa, Copa Libertadores, Mundial, um monte de brasileiro, um monte de paulista e tal. E mesmo assim, com péssimas gestões, passou batidão. E se por acaso do Willi tivesse conquistado um títulozinho meia boca que seja, estaria ali a turma dos caras ainda no poder, mantendo a dinastia. E o contrário também acontece, tá? Se por acaso os caras tivessem administrado de maneira incrível o Corinthians, ele tivesse se tornado um clube de primeira prateleira nesse nível de gestão, e dentro de campo não tivesse vindo resultado ainda, pelo menos, diferentemente de uma empresa que seja gerida ali para alcançar resultados de longo prazo, o presidente com certeza seria fritado. Dentro de campo que vai fazer a diferença no final dessa história toda. O Rubão pode ser um cara, e deve ser um cara muito articulado ali nos bastidores. O André Sanches vai pegar todas as brechinhas que tiver, e tem que pegar mesmo, tem que cobrar o Augusto Melo, porque o Augusto Melo deve respostas aí, né? E vão tentar fazer de tudo. E aí pergunta assim, pô, cara, mas aí não é perseguição com o Augusto Melo? Se você estiver cobrando explicações sobre as coisas que estão acontecendo, não necessariamente, apesar dos fins ali não justificarem os meios, na verdade. Bom, tá aí explicado de maneira resumida. Não se preocupe com o impeachment, não se preocupe com o lado negro da força, André Sanches com o Rubão se aliando para fazer a grande força do mal ali, porque é uma coisa meio que improvável nesse momento também. Talvez lá pra frente a gente vê um Geraldo Alckmin e Lula junto, alguma coisa assim. E aí a questão da governabilidade do Augusto Melo pouco influencia. O que vai realmente ter como termômetro é dentro de campo. Ai, que vídeo da hora, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, todas essas coisas aí que ajudam a gente a continuar crescendo aqui no YouTube, tá? Se você tem condição de fortalecer financeiramente, tem a opção do Valeu aí, que você pode mandar qualquer valor, que é muito bem-vindo. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias, tamo junto.